Bom, esse é um vídeo de demonstração, né, de um conjunto de apps que estamos desenvolvendo aqui no NID Lab, focado no trabalho de assessoria política, assessoria parlamentares, né, focado nesse tipo de público e de pessoas que podem sim utilizar a inteligência artificial para o seu trabalho, claro, não substituindo pessoas, mas gerando ideias, insights, enfim, abrindo um leque de possibilidades e oferecendo, né, ganhos de tempo, de produtividade para quem está trabalhando com isso. Tá? No caso, o aplicativo Assessor Parlamentar, né, você pode pedir para ele, a princípio, qualquer coisa relacionada com a sua atividade, mas você pode clicar em lista de funcionalidade, né, o que ele diz, acesse a lista de funções em que posso ajudar. Né? Então, você pode clicar aqui para inicialmente conhecer, né, a lista de funcionalidades que está pré-programada, né, para ele trabalhar. Nada impede que você peça uma outra coisa, né? Criação de conteúdos e discursos, respostas automatizadas, análise de sentimento e tendência, geração de relatórios e documentos, preparação de debates, sessões legislativas. Então, essas são as, né, principais áreas, mas nada impede que você peça alguma outra coisa para ele. Mas vamos dizer que eu quero, então, um discurso sobre o aumento de impostos estaduais e a necessidade de recursos públicos para investimento. Tá? Então eu vou pedir a ele, vou dar a ele um termo inicial, ele provavelmente vai precisar, né? Ele vai querer que você dê mais detalhes, né? Se você quiser um discurso mais específico, né? Senão ele vai fazer uma coisa muito geral. Então, mas ele mesmo vai te dar algumas sugestões, né? Ou seja, qual é o público-alvo, né? São empresários, são cidadãos gerais? Qual é o aspecto geral? Melhorar a educação, né? Que grupos, né, estão envolvidos nessa discussão? Que ação ou mudança está relacionada a esse tema? Eu vou, para facilitar, eu vou dizer assim, considere todas estas opções no discurso que for gerar. Claro que você pode, né? Então, se você quiser fornecer esses detalhes, aí com certeza ele vai te dar uma resposta mais assertiva. Mas eu vou aqui, apenas para ganhar tempo, né? Ele vai então assumir essas possibilidades, né? Que ele propôs, tá? E a partir daí, então, vou botar gere o discurso. Então ele vai fazer, né, uma primeira opção aqui para pessoas jovens, né, porque ele me deu várias opções, né? Então ele vai falar sobre, enfim, vai falar sobre o tema, né, de uma forma. Se você achar, por exemplo, que não, aqui está curto demais, você pode pedir, né, que faça aprofundando mais os argumentos e aumentando o tamanho do texto. Divida o tema em tópicos para facilitar o desenvolvimento. Então, vamos pedir para ele expandir isso aí, né? Então, ele vai fazer uma introdução, né? Então, agora ele já vai, né, detalhar mais, né? Gerando uma estrutura, tá? E essa estrutura, se você quiser também, cada elemento dela, você pode também pedir para ele alterar, para ele, enfim, expandir, né? Então, só para você ver, então, ó, eu vou pegar aqui chamada, ação e colaboração, né? Aumente o tamanho do texto do item chamada, a ação e colaboração. Né? Então, vou pedir para ele aumentar essa parte, né? Enfim, é um diálogo, né? E nesse diálogo você vai pedindo o que você quer, atualizando, melhorando, né? E é o que ele vai fazer para você, tá? A gente vai voltar aqui, né? Então, pegar uma... Se você quiser ver de novo a lista de funcionalidades, então ele vai gerar essa lista, né? Para você, né?
só para te lembrar das coisas. Lembrando de novo que você pode fazer um outro tipo de solicitação que não nessa lista original. Vamos tentar alguma coisa então do item 2, só para a gente ver aqui, né? Deixa ele terminar aqui, tá? Então ele lembra sempre que você pode pedir alguma outra coisa. Mas vamos pensar então no item 2, respostas automatizadas e atendimento ao público. Vamos dizer que você queira montar um bot ou botar no seu site, né, alguma coisa de interesse público, né? Então eu posso pedir para ele redija uma FAQ, né, uma seção de perguntas frequentes sobre a mudança de domicílio eleitoral. Essa é uma questão talvez, né, comum, né, para os políticos, para as pessoas, né, e de repente o político pode, né, prestar essa informação, né. Então vamos dizer que pede para o assessor fazer isso, né. Claro que isso tem uma legislação própria, então seria bom que você indicasse, né, use a legislação do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil atualmente em vigor, tá? Vamos só para dar uma, né, é importante entender, né, que as ferramentas de inteligência artificial generativa, elas trabalham com probabilidade. Então, né, é o que está escrito aqui embaixo, ChatGPT pode fazer, né, cometer erros, né? É importante sempre checar a informação. Isso é fundamental, tá? Então a gente vai trabalhar com esse tipo de possibilidade, né, de erro, né? E aí vamos sempre, como eu falei, fazendo a revisão do conteúdo, principalmente quando ele estiver relacionado a dados, tá? Mas de qualquer forma, né, é o que a ferramenta vai te dar. Ganho de tempo, né, vai te dar um texto inicial para começar a trabalhar, e aí você apenas revisa, atualiza, confere os dados, e aí você já está com o material pronto. Então aqui, né, uma pergunta frequente, o que é domicílio eleitoral, né, quando posso solicitar, 150 dias antes do pleito, não sei se é assim mesmo, né? Quais documentos são necessários, né? Posso votar se não mudar o domicílio eleitoral, mas morar em outra cidade? Não, você deve votar no seu associado se estiver em outra cidade, onde poderá justificar sua ausência. Como faço para mudar, né? Enfim, um conjunto aqui de informações, né, para nos demonstrar essa segunda possibilidade, tá? Então a gente pode, inclusive, fazer um roteiro para bot e tal. Análise de sentimentos e tendências, né, a gente precisaria ter algum tipo de relatório, por exemplo, que é uma coisa comum, né? A gente tem, inclusive, um aplicativo só para isso, monitoramento de mídias sociais, né, e tal. Ele normalmente gera um relatório e você pode, então, anexar um relatório, né, aqui, tá? Se você quiser, eu vou pegar aqui apenas como exemplo, né, um relatório aqui, acho que eu tenho alguma coisa aqui, um relatório de monitoramento, né, que eu fiz como teste da Assembleia Legislativa do Maranhão. São notícias públicas, né, coisas que estão que foram divulgadas, né? Então eu posso analise o relatório de monitoramento de mídia feed Alema e extraia insights úteis para o trabalho dos legisladores. Responda. Eu vou botar aqui responda em português, porque esse relatório ele tem os nomes das colunas dele, né, na ferramenta que a gente usa, ele tem o nome das colunas em inglês, então isso pode pedir para ele, mas no caso, se o seu relatório é em português, ele não vai, né? Eu estou apenas fazendo essa ressalva aqui, responda em português e gere um arquivo HTML para publicação na web. Então aqui ele vai fazer, ele vai tentar ler esse relatório, ele vai tentar ler só para você entender enquanto ele está fazendo, né? Esse é uma planilha, né, com resultado de monitoramento, né, dos sites onde foi publicado, etc, etc, tá? E ele vai ler isso, né? Ele vai tentar analisar essa planilha
e vai fazer, vai tentar tirar alguma... Claro que você pode pedir especificamente para ele fazer alguma coisa, observe pontos negativos, faça uma análise de sentimento, né? Se você tiver mais material, um relatório mais completo, você pode ter isso, mas ele vai, né, enfim, ele vai fazer um relatório, né, vendo os sites principais, né, os temas principais que apareceram, né, a questão de saúde pública, educação e desenvolvimento, né, então as principais menções, né, que aparecem nas notícias, ou seja, nas publicações que foram colocadas ali, né, e ele pode, né, a partir daí ele vai te gerar esses resultados, né, no arquivo HTML que você pode publicar e tal. Ele está gerando aqui e observa bem, você pode aqui, por exemplo, né, pedir mais coisa a partir desse primeiro relatório, né? Você pode ver destaque eventuais pontos de preocupação em relação a esta cobertura da mídia. Eu vou deixar aqui já no pontinho, né? Ó, aqui ele tem um relatório que você vai poder, né, baixar, tá? O relatório está aqui, ó, e ele já está em HTML, então ele já está publicado aqui. Você pode, né, colocar aqui ou pode pedir para ele ser transformado num texto, você que sabe. Então, por exemplo, vamos tentar alguma coisa do item 4, geração de relatórios e documentação. Aqui também você pode, por exemplo, né, eu não vou fazer aqui porque eu não tenho, mas assim, você pode anexar, usando esse clipezinho aqui, você pode anexar um arquivo, tá, que vai ter um relatório, alguma coisa, né, alguma coisa que você queira analisar, por exemplo, uma proposta de lei, tá? E a partir daqui você pode pedir para ele gerar um relatório, reescrever, dar sugestões na legislação, verificar a parte gramatical, enfim. Isso aqui, né, você normalmente parte também de um documento, como o outro que eu fiz com o relatório de monitoramento de mídias, né, que seria você passar um documento para ele, né, para poder ele fazer algum tipo de análise e tal, tá? Então, inclusive, a partir de um documento que você passe por aqui, você pode, por exemplo, fazer uma tradução, fazer, como eu falei, reescrever, tem várias coisas que você pode fazer, pode ser um projeto de lei, pode ser uma lei que já existe, tá? E pensar em problemas, em possibilidades, né? Tudo isso é possível. Vamos aqui para o, né, aqui que fica mais fácil, né? Preparação para debates e sessões legislativas. Então, por exemplo, né, prepare um conjunto de perguntas e respostas com argumentos sobre... eu vou botar aqui um tema polêmico, tá? Vou botar aqui, sei lá, aumento de penas para crimes de menores, né, por exemplo. Então, esse é um tema polêmico, né? Eu vou aumentar a pena, né? Ajuda, né? Eu aumentar a pena para o caso de um menor, né, que comete um crime e tal, né? Então, apenas para deixar mais ou menos, né, essa possibilidade, exemplificar, né? Tudo aqui é exemplo, tá? Tudo aqui que vai ser entregue são sugestões apenas, nem tudo vai fazer sentido, nem tudo vai, né, vai ser útil para você, mas é uma lista bem rápida de insights, de ideias, né? Isso com certeza vai acelerar o seu trabalho, tá? Então, assim, você é a favor ou contra o aumento da pena para crime, tipo de benefício, você é a favor, quais os benefícios, contrapontos comuns, quais são os principais argumentos, né? Aspectos. Então, aqui, por exemplo, ele gerou algumas perguntas, né? Então, eu posso pedir assim, gere também respostas para as perguntas, exemplos de respostas, né? Vou botar aqui. Gere também exemplos de respostas para as perguntas que fez, considerando, por exemplo, uma entrevista com a imprensa. Tá? Então, acho que digitei errado aqui, mas acho que não vai, né? Bom, aqui na realidade ele está pedindo, né? Ele está pedindo mais informação para ele poder gerar isso. Isso é
está na programação dele, tá? Por quê? Porque se você não der contexto para ele, ele vai te dar um negócio muito genérico, é o que a maioria das pessoas não entende, né? Você faz pergunta genérica, recebe respostas genéricas, né? Então eu vou dar esse contexto para ele, né? Eu vou botar aqui, sou contra, né? Só vejo problemas nisso. Acho que quem defende isso não entende a raiz as raízes, né? As raízes reais da criminalidade e quero citar dados públicos sobre o tema. Vou dar alguma coisa a mais de contexto para ele, tá? Para que ele possa, a partir daí, verificar mais algumas coisas, né? E aí sim ele vai fazer, né, essa lista de perguntas e respostas, que seria mais ou menos como um media training, né? Por exemplo, se você vai se preparar para uma coletiva, né, ou para um momento onde, né, você vai ser arguído em função das suas posições e tal, né? Então, aqui ele pode te dar, né, um conjunto inicial que ele está fazendo, né? Ele está, a partir do que eu passei para ele, né? Por exemplo, qual seria então a abordagem mais eficaz, né? Ele diz, a abordagem será a combinação de programas de prevenção, oportunidades educacionais de emprego, sistema... Enfim, ele vai argumentar em função do que você disse, e se você disser que é o contrário, né? Se você quiser, você pode dizer para ele assim, refaça, alterando as respostas, considerando que agora sou a favor da medida. Então, o que mudou aqui, né? Vamos dizer assim, tá, eu quero... tá bom, isso aqui eu quero ver também, né, quais seriam os argumentos que eu teria diante de uma outra posição aqui, né? Então, ele vai revisar, né? Enfim, agora ele vai argumentar a favor, né, e vai te dar, né, mesma coisa. Por que você apoia? Eu apoio e tal, né, mesmo estabelecer consequências claras e firmes. Enfim, ele vai argumentar, né, sobre isso, né, para te dar esse feedback, tá? Isso ele pode incluir num discurso, isso ele pode incluir numa fala sua, isso ele pode aplicar numa análise de uma proposta, né? Vamos dizer assim, eu tenho que fazer uma análise de uma proposta de lei que está em tramitação, tá? Então eu posso passar essa lei, o texto, como eu já mostrei antes, com esse clipezinho aqui, ou seja, subir um arquivo e a partir daí pedir essas coisas, né? Perguntas e respostas, um sumário, né? E tal. Então isso tudo é possível, tá? Através do assessor parlamentar que, né, inclusive, você pode aqui, ó, por exemplo, na lista, então, eu posso pedir uma outra coisa? Posso. Eu poderia gerar um conjunto de posts para o Instagram convidando eleitores para uma reunião de bairro para tratar sobre questões educacionais. Tá? Então vamos dizer que você vai convocar, né, uma reunião aí das suas bases, ou você vai falar com lideranças e tal. Então vamos dizer que nessa situação você pode gerar também, né, posts para mídias sociais, está aqui, ó, educação, alicerce e tal, né, barará, barará. Claro, de novo, se você der mais informações, né, por exemplo, aqui ele já até botou, é sábado tal, mas se você disser, não, é no dia tal, ele vai ajustar, né, mas observe que ele já está usando emojis, ele já está usando hashtags e tal, né, já porque o que você pediu está relacionando com isso. É uma coisa bem comum também, né, que você pode fazer. Poderia redigir um discurso de abertura para este evento. Qual evento? A reunião, né, com o pessoal dos grupos e tal, para falar sobre educação no bairro, tal, escolas, né, assessoria e tal. Então aqui de novo, né, ele vai
colocar alguma coisa aqui, né? De novo, se você quiser dar mais contexto para ele, você faz. Isso aqui é um diálogo, tá? Então você está dialogando com ele, então você pode pedir para ele melhorar, reescrever, alterar, inserir alguma coisa que você quer, tirar alguma coisa que você quer, reescrever alguma coisa que você quer, né? Então isso aqui você tem, né, bastante mobilidade para fazer, tá? Não só com as coisas iniciais que ele faz, ou com as coisas, né, que você eventualmente pode pedir, tá? Além do que está aqui, alguma coisa que você acha necessário, desde que seja geração de texto e tal. A gente tem uma versão que também pode gerar imagens, tá? E a gente também tem, claro, esse aqui é uma aplicação com várias finalidades. Se você precisa de alguma coisa mais específica, né? Vou dar um exemplo aqui. Aqui é uma outra aplicação chamada Debater. O Debater, ele é treinado com técnicas de retórica, né? Ou seja, de argumentação. Então, o Debater ele é focado só nisso. Você dá um tópico para ele e ele vai desenvolver aspectos, uma argumentação positiva e uma argumentação negativa. Então, por exemplo, eu vou botar aqui o mesmo tema que a gente botou lá, né? Aumento de pena para infratores menores de idade. Então, aqui no Debater, eu não tem lista nem nada, eu só preciso dar o tópico para ele, o tópico polêmico, normalmente, né? E ele vai, né, fazer isso. Então, ele vai fazer um discurso, né? Ele vai fazer uma argumentação, né? Primeiro, né? Em relação ao positivamente, né? Falando de vários argumentos, argumento de credibilidade, enfim, ele vai desenvolver uma argumentação, né? E agora ele vai fazer contra, ou seja, a mesma coisa, né? É o mesmo tema que tem dois aspectos, dois lados, ele vai te ajudar a entender, né, aspectos de um jeito ou de outro, tá? Dessa vez, agora de uma forma mais organizada, né? Com argumentação, a parte lógica, a parte emocional, né? A parte de credibilidade, enfim, te dando argumentos para fazer isso. Esse é o Debater, tá? Então, por exemplo, se você for um jornalista que precisa escrever sobre algum tema, né? Mostrando, né, aspectos contraditórios, né, e tal. Então você pode sim usar o Debater mais especificamente para isso, tá? E o Debater também você pode, né, usar para assim, num outro cenário, por exemplo, como um argumento de venda, né? Então, por exemplo, uso de inteligência artificial nas empresas destrói empregos, tá? Então esse é um outro tema polêmico, né? Acaba. Então eu vou primeiro a favor de que né, de que ela realmente vai destruir. Então, né? Ele vai dizer, né? Devemos considerar o impacto devastador da realidade na vida das pessoas, os trabalhadores vão ter dificuldade, barará, 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 e tal. E, ao mesmo tempo, ele vai agora também listar alguns argumentos, né, a favor disso, né? A história nos ensina que a cada revolução tecnológica, enquanto obsoleta certas pessoas criam inúmeras outras e tal, então ele já vai argumentar o contrário, tá? E aqui, de novo, né? Aqui, se você quiser, você pede para ele detalhar, exemplificar, mudar o tom em cima desse argumento inicial. Esse é o Debater, tá? E ele funciona, se você quiser, junto com o assessor parlamentar, e ele pode te dar, sim, né? A gente tem outras aplicações que podem ser úteis, né, para esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a gente tem uma aplicação só para mídias sociais, tá? O Copywriter, né? Então, né, eu posso ter, né, um pacote, né, da minha assinatura, né, disso que a gente está falando, são pacotes de assinatura de aplicativos que você pode contratar no NeedLab de acordo com a sua necessidade, com a sua área, né, com o seu tipo de organização. Aqui eu não vou demonstrar para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui ele é especializado em mídias sociais, né? Então, por exemplo, se eu, vamos dizer que eu queira, eu quero divulgar, né, quero só que rapidinho divulgar uma empresa que trabalha com monitoramento de mídias sociais, né? Eu já falei que a gente tem um aplicativo nosso só para isso, né? Temos também um aplicativo de gestão de crises, né? Então, assim, esse aplicativo, por exemplo, que ele vai fazer, na realidade, ele vai executar uma lista, né? Ele vai sugerir um nome, tá? Já que eu não falei,
ele vai fazer títulos, né, para divulgação, né, ele vai escolher um dos nomes que ele sugeriu primeiro e vai usar apenas para, né, gerar títulos, vai fazer uma carta de apresentação, tá, para o negócio, vai gerar, né, uma espécie de avatar, de perfil genérico do cliente que quer isso, né? O empresário buscando aprimorar sua presença online, o gerente de mídia social que quer otimizar campanhas, o analista de dados que procura insights, o influenciador digital desejando entender. Então, assim, quem são os possíveis, né, clientes, né, para esse tipo de serviço? Tá? O resultado do sonho são aquelas temáticas, né, que ele vai... vamos dizer assim, sugerir para que você insira na sua comunicação, né? Por exemplo, a entender exatamente o que o meu público pensa sobre a minha marca, identificar rapidamente as tendências de mercado. Então, assim, ele vai te dar tópicos para que sejam linhas diretrizes para publicações e posts. Em vez de você pedir, me dá 5 posts para o Instagram, não, você vai pedir os posts, o que você quiser, mas de acordo com um planejamento e com um objetivo que está aqui, são vários, né? Então você pode gerar várias campanhas, cada uma direcionada para um tipo de público ou com um tipo de objetivo, é isso que ele vai te dar, né? Ele vai pensar também em objeções, já que é um produto, é uma venda, né? Objeções e soluções, o custo é alto, mas tem um período de teste, não atende análise, né? Enfim, para cada objeção ele vai gerar uma outra coisa, ele vai dizer onde é que eu posso, né? Que canais, que lugares, né? Onde é que eu posso realizar ações para divulgar o meu produto, tá aqui, né? Conferências de marketing digital, fóruns e grupos de discussão, né? Enfim, e ideias, né? Para você, vamos dizer assim, criar campanhas, né? Ou fazer ações promocionais do seu material, né? Tá aqui, ofereça webinars, crie um desafio de engajamento, lance uma série de estudos de caso, ofereça análise gratuita, enfim, tá? E, por fim, né, algumas promessas ousadas, ou seja, alguns ganhos que você vai ter a partir dessa ideia. Esse é o que o copywriter faz, né? É uma lista que pode ser aumentada, alterada, ou qualquer um desses você pode pedir mais, né? Então, só para você entender que o nosso modelo, então, é de assinatura, tá? Onde você escolhe os aplicativos que quer usar, de acordo com a sua necessidade, e paga, né, a assinatura pelo uso deles, né? O tempo que quiser, na hora que não quiser, cancela e está tudo certo, tá? Então, assim, né? Debater, né, o copywriter, tá? E principalmente o que a gente, né, gostaria de mostrar, a novidade, né, o assessor, né, nosso assessor parlamentar. Lembrando que todos esses aplicativos estão rodando no ambiente de teste, tá? E se você quiser ele no seu site, num aplicativo para celular, enfim, a gente, claro, desenvolve, adapta do jeito que você quiser. É isso, né? Qualquer coisa você vai no site NeedLab, tá? NeedLab, vou botar aqui, needlab.com.br, tá certo? E se você quiser mais informações, quiser conhecer, né? É uma plataforma com várias, né? Tem um monitor, tem vários, né? Tem coisa de e-commerce, tem serviço e tal, né? E tem os nossos aplicativos, né? Para você conhecer, né? Alguns aplicativos, né? Na área de planejamento, na área de geração e tratamento de imagem, né? A gente tem uma coisa toda desenvolvida para nutrição. A gente tem planos, então, de assinatura, né? A partir de valor. E se você quiser, você pode, por exemplo, se quiser saber mais ou quiser licenciar as nossas soluções, né? Aí eu quero revender essa solução, eu quero utilizar, mas eu também quero representar em outro mercado e tal. Manda esse formulário para a gente conversa sobre o que você quer fazer, tá? needlab.com.br, muitas opções para você conhecer, tá? Esse é o hub de soluções de negócios do NID, que é o núcleo de inteligência de dados do Labicom. É isso. Espero que gostem, né? Entre em contato e vamos conversando sobre essas possibilidades, várias plataformas, soluções, serviços que usam inteligência artificial para te dar ganhos de produtividade, né? Não para substituir pessoas, tá? Mas para manter pessoas com ferramentas novas que vão conseguir novos índices de produtividade, fazer mais coisas, menos tempo, mais rápido, tá? E claro, sempre revisando, porque a inteligência artificial, como eu já expliquei, exige sempre uma camada de revisão humana, tá? Não existe IAG no automático. Quem vender isso para você, fique esperto, tá? Porque é um engano.